Anjo, vamos lá, vamos falar de nutrição. Chega de enrolar, daqui a pouco as pessoas vão entrando, vão compartilhando a live. Top. Primeira pergunta que eu tenho para te falar e depois eu vou deixar você desenrolar aí, que eu sei que isso aí você manja bastante. Nutrição para ciclista é igual para todo mundo e é igual para as pessoas, vamos dizer, normais, que não são esportistas? Excelente pergunta. Acho que começar explicando isso é a melhor forma da gente definir o que a gente vai fazer daqui para frente. Nunca a nutrição é a mesma para qualquer pessoa, né? Ainda mais quando a gente tem um esporte no meio, porque a gente tem mais um fator que entra nessa jogada, que é o desempenho esportivo daquela pessoa que tem uma fisiologia específica. Então, é o desempenho específico daquela pessoa versus a fisiologia daquela pessoa que vai me trazer os dados suficientes para a gente, né, programar uma alimentação pensando naquele objetivo lá na frente. Muitas vezes eu vejo em sites, né, os 5 melhores alimentos para o ciclista de mountain bike. Mas será que aqueles 5 alimentos são realmente melhores para todo mundo? Né? Eu escrevi esses dias um artigo bem interessante falando até sobre índice glicêmico. O índice glicêmico ele é tratado hoje em dia pelos alimentos, mas foi feito um estudo bem amplo e mostrou que até a resposta glicêmica dos alimentos é individual. Então, por exemplo, se o Fernando come uma banana, você pode ter uma resposta glicêmica daquilo virar, né, energia, vamos botar assim, virar açúcar no seu, virar glicose ali dentro do seu corpo de uma forma, e quando o Ângelo come a banana, isso pode ter outra forma de chegar, uma forma mais lenta ou mais rápida. Então, jamais a alimentação do amiguinho, que pode ser o fera que for, o pró que for, vai servir para você que é amador ou está começando ali agora, né? Então, essa é a coisa mais primordial que a gente tem que ter. Individualidade na nutrição. Falando de nutrição, e já pegando o gancho do que eu te perguntei também, e das pessoas que responderam a enquete para escalada, existe um grande número de pessoas que querem emagrecer. Existe diferença de profissional, ou seja, me perguntaram isso, cara, se eu procurar um profissional nutricionista, ele já consegue me atender ou ele tem que ter uma especialidade específica para o esporte? Como é que funciona isso para a galera entender também na hora de procurar um profissional? Perfeito. Eu também recebo muito dentro do meu consultório esse questionamento. Porque, ou às vezes até o contrário. A pessoa quer emagrecer, aí primeiro ela procura outro nutricionista para emagrecer primeiro, para depois em mim, visando que, tipo assim, o Ângelo só trata de performance. Quando eu tiver com o peso que eu quero, eu vou lá para performar melhor. E não. Né? O nutricionista, quando ele é um profissional, ele está qualificado ainda mais se ele é um nutricionista que trabalha com esporte. Vou chegar ali um pouquinho mais para frente desse entendimento, como ele é bom para o esporte, mas no emagrecimento é um pouco mais fácil, vamos colocar assim, porque ele vai calcular ali um déficit calórico em cima da atividade física. Mas se esse nutricionista não conhece o esporte, não conhece a intensidade que aquele esporte é executado, ele pode errar na mão desse déficit calórico, né? Ou no tipo de nutriente que deve ser colocado. Porque a gente sabe que em zonas mais altas, né? Falando em zona que são frequências ali, uma está em potência de treinamento. Quando eu estou treinando mais forte, eu preciso de mais carboidrato do que gordura como fonte de energia, né? O meu corpo não consegue usar gordura na anaeróbise quando eu estou em alta potência, quando eu não tenho oxigênio. E quando eu estou em alta potência, eu não consigo ter uma queima de gordura satisfatória. Então, se o nutricionista não entende da atividade física, joga uma dieta low carb e esse atleta está fazendo atividade de alta intensidade para emagrecer, ele pode entrar num conflito. É o que eu vejo muitas vezes acontecendo, a pessoa busca um nutricionista que é muito low carb, que tem essa hoje que eu acho até horrível isso, falar nutricionista low carb, isso não existe, mas tem muitos. E esse cara busca uma dieta de baixo carboidrato, mas está fazendo um treino em alta intensidade com os amigos, porque não quer ficar para trás. Esse cara acaba queimando massa magra do que queimando gordura. Então, a importância de você ir a um nutricionista que entende do esporte, que tem uma pós-graduação em nutrição do esporte,
a grande diferença vai ser essa, porque ele vai conhecer a periodização do treino. Então, ele vai conseguir encaixar uma alimentação adequada para o objetivo que você quer, que é o emagrecimento. O Rafael acabou de botar no comentário aí que a experiência com ele, com o nutricionista, que não era específico do esporte, não foi muito boa. E eu fiz essa pergunta proposital porque eu gosto de criar essa aproximação da minha pessoa, da minha experiência com o pessoal do Café na Trilha. E eu não sei se você lembra que eu comia só pão com pasta de amendoim. Sim, e quando a gente foi fazer o nosso cálculo, você falou, cara, você está passando fome. Eu não me sentia com fome, mas o meu exercício com a dieta, que eu ficava com medo de ganhar peso, fez com que eu, de certa forma, passasse fome. Ou seja, eu não alimentava ou não retornava para o meu corpo a quantidade de energia que eu realmente precisava. Então, aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas aí que já relataram no chat. Então, acho que, assim, para a gente começar, é primeiro entender isso, que existe uma individualidade. Essa individualidade ela tem que ser identificada através de um profissional. Se você tiver a possibilidade de procurar um profissional que já está acostumado com o tipo de atividade física que você pratica, tá? Ou pelo menos com a intensidade dessa atividade. Porque se você for um ciclista de passeio, talvez um nutricionista que não é o esportista, ele vai conseguir fazer esse cálculo. Agora, se você é um esportista que está buscando ou está entrando numa fase de alto desempenho, de regaço mesmo no ciclismo, como é o nosso caso, a régua muda um pouquinho e o acompanhamento ele tem que acontecer para você não passar o que eu passei, porque você vai perder tempo na sua evolução, você vai gastar dinheiro, porque fazendo um acompanhamento, às vezes você vai ficar comprando suplementação, vai ficar fazendo um monte de fórmula. A gente sabe onde acaba chegando isso aí. Então, são parênteses. Você falou da banana, você deu um exemplo da banana, e que ela pode funcionar para mim de uma forma diferente de outras pessoas. Nós vamos falar de quebrar do pedal, tá? Já botaram aí no comentário, nós vamos falar disso. Sobre a banana ou qualquer outro alimento, isso é treinável? Eu consigo treinar o meu corpo em relação à forma que ele se relaciona com o alimento? Com certeza. O intestino ele é tão treinável como as pernas, né? O atleta, às vezes, ele quer render mais, aí ele pensa só em treinar a parte muscular ali, né, músculo liso ali, a perna e tal, e esquece que ele tem que treinar também o intestino dele. Quanto mais você treina seu intestino, melhor ele fica para absorver o que você está ali colocando no dia a dia no treino. Então, se você, por exemplo, nunca usou um tipo de gel, chegou lá na prova, vai usar aquele gel, vai dar problema. Você está acostumado a comer uma fruta que tem menos fibra que banana. Vamos botar um exemplo aí, melão, que é uma fruta que tem bem menos fibra que banana e mais água. Então, a sua absorção durante a prova não vai ficar boa com banana. Então, para você colocar o alimento no seu dia a dia, ainda mais no intratreino, é muito bom que você coloque ele meses antes e faça realmente um treinamento para aquilo gerar uma constância dentro do seu corpo. Como a adaptação muscular para você render mais pedalando acontece, a adaptação do intestino acontece para absorver esses nutrientes que chegam ali. Tá, o pessoal está perguntando da alimentação durante prova, pré-prova. Nós vamos responder isso, nós vamos passar por isso tudo, nós vamos falar sobre suplementação. Então, aguenta aí, vai compartilhando a live que a gente vai passar por isso tudo ainda. Mas o que o Ângelo acabou de falar, ele já tem a ver com esse assunto. Sim. Tá? Porque quando a gente vai correr uma prova, principalmente uma prova de alta duração, ou um passeio longo, o que importa é a quantidade de alimento que você ingere. Tá? E a gente tem uma diferença entre quantidade e qualidade, o Ângelo vai explicar melhor, e volume de alimento. Por quê? A gente não pode carregar uma mochila de alimento. Então, o que ele está falando de você treinar o seu corpo com absorção é porque, às vezes, eu consigo ingerir, depois você me corrija as quantidades aí, 60 gramas de carbo hora. Mas a gente sabe que o corpo pode chegar, se eu não me engano, até 120. Mas a pessoa tem que treinar isso.
Fala aí para a galera um pouquinho disso aí, porque isso já é intratreino, só para a galera que está perguntando, e a gente já entra no intratreino, se quiser estender aí. Pode ajeitar a luz aí. Vou ajeitar essa luz aqui que vai ficar melhor. Anota essa pergunta aí, se pode tomar energético ou pedalar, depois eu respondo. Vamos, depois a gente volta para ela. Beleza. Então, essa parte de absorção intestinal, ela vem evoluindo bastante. Começou até a gente está percebendo uma mudança nos suplementos no Brasil, até no formato dessa quantidade de glicose e frutose. Né? A gente está vendo uma passagem aí de 2 para 1, para 1,08 de frutose e glicose. Isso porque as descobertas, elas aconteceram já tem algum tempo. Lá nos Estados Unidos, na Austrália, tem mais já de 30 anos que eles sabem essa forma de produção. Os guidelines, eles sempre falaram que a gente tem um limite de 90 gramas de glicose ali por hora, né? Vamos pensar de açúcar, né? Tanto de sacarídeos, de glicose e frutose. No princípio, se imaginava que a gente tinha só 60, porque é o tanto que a gente tem de absorção de glicose por um receptor, que é o SLGB1. Então, esse receptor ele tem a capacidade de absorver 1 grama minuto, né, por hora. Então, se eu tenho 1 grama minuto, em 1 hora eu consigo absorver 60 gramas de glicose por aí. Só que se descobriu, se eu colocar um blend de carboidrato, isso é um estudo até do Asker Junker, se eu coloco frutose e glicose, eu consigo absorver mais e não ter os problemas gástricos que poderia aquele excesso de glicose ali no intestino gerar. Então, se eu coloco 30 gramas de glicose a mais, os primeiros estudos, começou a perceber que esse atleta conseguia oxidar, que é o mais importante, não só ingerir. Oxidar seria o quê? Essa glicose entrar no intestino, chegar lá na corrente sanguínea e virar energia, que é ATP. Que é o que interessa. Exatamente. É o que tem que acontecer, senão não adianta nada. Senão só faz cocô caro. Então, se descobriu que se eu tenho esse multitransportadores, eu consigo levar mais glicose para a minha corrente sanguínea. Então, se eu coloco 60 de glicose com 30 de frutose, eu tenho ali 90 gramas horas. Só que os estudos mais modernos começaram a aumentar essa quantidade de frutose e começaram a perceber que o atleta começou a absorver 100, se eu jogo ali 40 gramas de frutose junto com essas 60 de glicose. E agora, os estudos mais modernos ainda, eles já estão usando, por incrível que pareça, né, a lactose junto do suplemento, porque a galactose ainda ela é absorvida por outra porta, né, pelo GLUT2. O GLUT4 ali pega a frutose, o GLUT2 pega ali a galactose. Então, essa volta da França já teve atleta usando 140 gramas para esse novo formato. Ora. Para galera, então, é porque a gente está falando, às vezes, uma linguagem que eu e você entende, mas sim, que não é comum para todo mundo. Vamos lá. Isso. Vamos no passo a passo para o pessoal entender. A primeira coisa, procurar um nutricionista. Por quê? Você tem que entender a sua individualidade e você tem que traçar o seu objetivo. Alguns querem emagrecer, alguns querem performance, alguns querem as duas coisas. Então, só um nutricionista para montar uma dieta. Montar uma dieta é entender de alimento, tá? É você entender o que comer e entender para que funciona o alimento. Eu costumo falar no Café na Trilha e na comunidade, na escalada nós vamos aprofundar isso, que a linha do sucesso nunca ultrapassa a linha do conhecimento. Então, para você ter sucesso em uma coisa, resultado, você tem que ter conhecimento. E no caso da nutrição, conhecer alimento. Por quê? O seu nutricionista, como é o caso do Ângelo, ele vai te passar uma dieta. Vamos para o pré-treino, que é o que a galera já está perguntando aí. Eu já sei o que eu tenho que comer, mas se eu não entendo de alimento, se eu não passo a entender de alimento, e às vezes o Ângelo me passou pão com isso, com aquilo outro, às vezes eu vou ficar num hotel, igual eu fiquei lá no Pior Será, que eu não tinha exatamente os alimentos que o Ângelo me passou. Então eu tenho que entender de alimento para saber o que eu vou escolher para substituir aquele alimento, tá? Só para a galera entender, eu estou resumindo aqui, Ângelo. Aí vem a suplementação pré-treino, já que a gente está falando de pré-treino. Já perguntaram aí se pré-treino de academia é bom, se energético é bom.
Responde essas duas aí para já matar a dúvida das pessoas. Aí que tem o grande problema. O pré-treino de academia, geralmente, e também o energético, eles são apenas pré-treinos estimulantes, né? Muitos deles ali têm muita cafeína e tem pessoas que não têm uma boa absorção à cafeína, recepção, vamos colocar assim, que é melhor, né? Lá no seu, quando você coloca a cafeína para ela funcionar dentro do seu sistema nervoso, ali dentro de onde ela realmente vai funcionar, vai te dar aquele up, tem pessoas que têm um certo atraso nessa recepção. Então a cafeína acaba fazendo mais mal do que bem no esporte de endurance. Porque essa também que é uma diferença, onde o nutricionista esportivo pode fazer uma grande diferença para um nutricionista comum. Porque lá na academia, eles, né, só tem aquele exercício de força. Quem mais faz isso ali é a recepção de mTOR, que é a enzima que estimula a força. A cafeína ela não tem uma ação tão direta ali, por quê? Ela influencia nos batimentos, mas é muito intermitente a atividade do sujeito na academia. Ele faz a força, descansa. Faz a força, descansa. Então, ele tem um certo tempo para o coração dele estar sempre recuperando, para ele se recuperar para uma nova série. No endurance, é aquele exercício, talvez, com menos força ali, de potência, porém contínuo. Por isso que a gente tem a chamada de endurance, que se a gente traduzir ao pé da letra, quer dizer resistência. Eu fico ali resistindo aquilo durante muito tempo. E a gente percebe que nossos batimentos vão subindo e em determinado momento eles chegam e não baixam mais, mesmo talvez que a gente jogue bem lá para baixo. O batimento continua alto para manter, né, esse sistema de sangue irrigado que a gente precisa para resistir à atividade física. Então, quando eu tomo um energético, né, um estimulante desse, eu posso acelerar todo esse sistema. Ainda tem um caso de pessoas que recebem mal e posso fazer essa quebra, né, eu posso bater no muro antes da hora. Porque eu acelerei demais o meu sistema. É como se a gente pensar num carro. Isso, exatamente. Como se pensar num carro que ele usou o turbo logo no início, 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco ele bateu o motor. Por quê? Forçou demais no início. Se ele não tivesse colocado aquele estimulante, as coisas iam acontecendo aos poucos e o corpo ia se adaptando, ele chegaria até o final. E até quando a gente está com mais sangue rodando, a gente precisa de mais oxigênio para isso. Então, a chance de você quebrar também no início, usando cafeína, é muito maior. Outro, se estiver muito quente o local, quando você usa esses estimulantes, quando você usa o energético, quando você usa um pré-treino de cafeína, de academia que tem muita cafeína, você acaba subindo, né, a sua temperatura central, sua temperatura interna. Isso também é ruim, porque a gente sabe que o alto aquecimento pede mais hidratação. Se você não colocar o tanto de água, vai fazer mal. E além do que, quanto mais alta está a sua temperatura, mais energia você gasta para se manter vivo. Então, resumindo, cafeína ou estimulante no pré-treino é ruim, pode aumentar a sua temperatura corporal, pode fazer você queimar largado, ou seja, você trabalhar em alta sem sentir, porque você está sob efeito de um medicamento, de um estimulante, e isso pode fazer você pagar o preço durante a prova, tá? Vou mudar para outras perguntas, senão a gente não consegue tratar aqui. Eu achei interessante falar um pouco da Coca-Cola, que foi perguntado que era o mesmo esquema. A Coca-Cola também tem cafeína, a grande vantagem é que ela também tem glicose, né? Então, ela pode ajudar também na parte do carboidrato. Mas é o mesmo caso da cafeína. Talvez de pré-treino não seja a coisa mais indicada. Então, assim, a Coca-Cola, que eu fiz muito no Brasil Rádio, acho que por isso que o pessoal está perguntando, que eu misturava a Coca-Cola com água, é porque ela tem o açúcar, sim, ela tem o estimulante, que é a cafeína, e eu misturava com água com o intuito de diluir para não ter pico glicêmico e também para tirar o gás. Tá? Só para responder isso que todo mundo me pergunta, foi por isso que eu botava a Coca-Cola e por isso que eu misturava com água. Então, a cafeína ela não é boa pré-treino, mas ela tem um momento, assim como o bicarbonato e outros estimulantes que a gente vai falar aqui, mas já fomos para pré-treino. Vamos para durante... só para responder, para a gente acabar com o pré-treino. Qual é o principal alimento no pré-treino? Carboidratos. Sem sombra de dúvida, o principal alimento para o pré-treino é você estar full de carboidrato para largar. E uma das coisas muito importantes que a gente faz uma perda de carboidrato de dentro do fígado, né?
durante o sono. Então, também repor esse carboidrato pré-largada também é bem importante. Tanto que esse GCM que todo mundo está usando hoje em dia, que esse aparelho de glicose, ele está sendo muito mais usado para calcular essa glicose noturna, que eu tenho que repor pela manhã, do que em prova em si, porque não tem tanto esse controle dentro da prova. Eu não sei se vocês notaram o que o Ângelo quis dizer, nós estamos falando de pré-treino, mas ele está indo além. Ele está falando até de aumentar a sua carga de carboidrato. Quando a gente fala de carboidrato full, quer dizer que, às vezes, no dia anterior ou nos dias anteriores, a gente já começa essa alimentação rica em carboidrato, para que no momento, no dia da prova, a gente está com o tanque cheio ali de carbo, tá? Antes da prova, o carboidrato de cadeia simples, ele é muito bom, né? Porque tem um esvaziamento gástrico também interessante. Sim. E o pessoal pergunta muito sobre palatinose, ou aveia, que também é um carboidrato graçoso. Palatinose, até no pré-treino, se você tem ali 40 a 50 minutos para largar, ok. Só que eu não acho necessário pelo investimento, porque como é pré, é melhor você usar um índice glicêmico maior. Como a palatinose tem um índice glicêmico menor, se você usar muito perto da prova, talvez ela não faça essa recuperação de glicogênio hepático do fígado e você largue ali já usando o seu glicogênio de músculo, né? sem suporte do glicogênio hepático. Então, a palatinose de pré, eu acho um investimento desnecessário. Quando eu quero performance. Já quando eu quero emagrecimento, eu acho que é legal você usar palatinose de pré. Então, por isso também tá um nutricionista que entenda disso, saber que horas você vai usar que tipo de carboidrato. Com a o objetivo da pessoa. Quero emagrecimento. Então, peraí, vamos treinar um tempo longe da sua prova-alvo com palatinose, vamos evoluindo para quando a gente chegar pré-prova, a gente está usando carboidrato simples, maltodextrina e frutose. Né? Mas lá antes, quando a gente queria emagrecer, a gente fazendo uso da palatinose. Então, por isso que a gente fala assim, palatinose é ruim? Para quem? Então, eu acho que tem sempre vir essa pergunta quando. Depende do momento. Exatamente. O momento, às vezes. Então, já para performance, eu acho que sim, pode usar pré. Se tiver só ela, ok, usa 40 minutos antes. Mas eu acho um investimento muito alto, porque você vai pegar 300 gramas de palatinose, custa R$100, e 1 quilo de maltodextrina custa R$25. Então, né, não compensa usar. É o cocô caro, né? Cocô caro, cocô caro. Se eu posso falar isso, nem sei se eu posso, mas já. Então já entramos bem, ou seja, já abastecemos já estamos alimentados, vamos para o pedal longo. A gente não falou da aveia. A aveia eu acho interessante, é um amido, né? Uma amidopectina, só que ela tem muita fibra. Então a fibra pode atrapalhar a absorção ali. Então de pré-treino, só se você tiver pelo menos 2 horas para a largada. Aí você usar aveia é legal. Tá. Durante a prova, carboidrato continua sendo a nossa principal fonte de consumo, né? de ingestão. Mas o que o corpo usa para criar energia? É gordura? Exatamente. O carboidrato vai ser, vamos botar ali, a base principal dessa criação de energia. Né? O carboidrato, vamos colocar, é o jeito mais rápido que chega um alimento no nosso intestino e bate na corrente sanguínea como energia. Que a gente só tem uma moeda que é usada como fonte de energia, que se chama ATP. Tudo o que acontece no nosso corpo para gerar energia, vai lá para o ciclo de Krebs, vamos pensar assim, que é a nossa usina de energia, entra ali, vai para a mitocôndria dentro da célula, que é o trabalhador, a mão na massa, vamos colocar esse entendimento, para girar essa moeda de troca. Então, qualquer nutriente que é ingerido tem que virar esse ATP para a gente conseguir se locomover e seu corpo não consegue ser pago por outra coisa. O carboidrato é a maneira mais rápida disso acontecer e mais econômica. Eu pago menos oxigênio também. E quando eu penso em rendimento, né, em economia de exercício, eu tenho que pensar nisso também. Porque o que traz a combustão para esse ATP funcionar também é o oxigênio na fase aeróbica. Então, se eu gasto menos oxigênio e ele é mais rápido, o carboidrato sempre vai ser o principal alimento ali de geração de energia. Porém, eu não posso esquecer de alguns micronutrientes que levam esse carboidrato a chegar lá. Por exemplo, nesse caso, o carboidrato ia ser o tijolo e esses micronutrientes seriam os pedreiros. Né? Eu preciso desse suporte.
um suporte principal, por exemplo, da glicose entrar na corrente sanguínea, o sódio. Então, eu também tenho que pensar na minha alimentação, né? Como você falou, antes de prova, na pré-prova ali, se ela está também bem composta com sódio. Às vezes o sal é visto como um grande inimigo, mas para o atleta, talvez pré-prova, ele aumentar um pouco o consumo de sal, pensando nessa retenção de sódio, será interessante. Durante a prova, o sódio hoje ele é um dos mais detalhistas assim, que a gente pode ter. Hoje a gente já tem um teste, até barato, da Gatorade, que você faz e sabe quanto de sódio você transpira por hora e você consegue repor aquilo durante a prova. Então, também está com as vitaminas, né? Vitamina C é muito interessante também para esse transporte. A vitamina E e vitamina K também fazem muita diferença nesse transporte. Ter um intestino saudável, né, para essa absorção também faz muita diferença. Então, o uso de probióticos também é muito recomendado. Tem saído muito estudo bom com probiótico. Mas, quando se eu for bater a tecla de o alimento principal seria o carboidrato. E durante a prova, quanto mais simples, melhor. Porque eu preciso dessa velocidade de absorção. E treinar seu intestino para esse volume, que também não é de uma hora para outra que eu vou começar a assistir a live ontem do café, amanhã eu já vou começar a treinar com 120. Justamente vai ter uma caganeira. No começo da live, ou seja, treinar o intestino para você conseguir consumir quantidades maiores hora de carboidrato. Perfeito. Porque senão, simplesmente, seu corpo não vai absorver aquilo. Lembrando que para absorver, ele precisa desses micronutrientes aí para fazer um trabalho de qualidade e você ter o aproveitamento do alimento que você está ingestindo. Levar durante a prova, então, a gente vai levar dentro da garrafinha algum suplemento rico em carboidrato. Normalmente, eles têm outros compostos. Eu vou te perguntar um deles aqui. O gel é uma grande opção de carboidrato, né, para a pessoa ter ali, e também de outros repositores. Cápsulas de sal e repositores eletrolíticos, que é normalmente que a gente carrega numa prova. E depois a gente entra no detalhe de cada coisa dessa, senão a live vai... É muito assunto. Pelo menos situar a galera para entender. Então, a gente já entendeu a importância do carboidrato em todas as fases. E aí perguntaram E esse detalhamento também, Fernando, está lá no Escalada, né? Eu acho interessante também, isso aqui também. A gente detalhou isso bem detalhadinho lá. Eu acho que quem quiser se aprofundar mais, está lá bastante tempo. Ainda, dia 27 de fevereiro, 28 e 1º de março, tem a escalada, tá? Então a gente vai aprofundar nos assuntos. Aqui é um esquenta da escalada. Exatamente, uma pré-escalada. Vocês viram que o assunto é complexo, mas a gente vai ter isso tudo certinho, detalhado para vocês entenderem disso tudo, tá? O Marcílio Soares falou que isso tudo é frescura, que é só gastar dinheiro. Cara, comer é gastar dinheiro, comer é frescura. Você tem a opção de não comer. É uma opção de cada um. Você pode não comer, você vive de luz, eu não sei. Mas está aí o seu relato, a gente viu e agradece aí. Mas vamos lá, Ângelo. Então já entendemos a importância do alimento, do carboidrato e a forma mais fácil da gente carregar esse alimento, para não ter que carregar uma bisnaga de pão no bolso, é através da suplementação. Dentro da garrafinha, gel, tem outras fontes que inclusive botaram aí rapadura. Fala um pouquinho da rapadura, que é de fácil acesso e barato. Perfeito. Fala um pouquinho para a galera. Exatamente. Lógico que a tecnologia hoje empregada nos suplementos, ela veio para facilitar o que o alimento tem. É o que você tem. Eu não tenho. Mas é bem básico de pensar isso, né? Se eu estou falando que eu preciso de frutose e glicose, a gente encontra isso nos alimentos. Aonde eu encontro isso? Por exemplo, a banana, ela tem frutose e glicose. Ela é 1 para 1. O açúcar em si também ela tem frutose e glicose. Agora, é 1 para 1 também. 1 de glicose para 1 de frutose. Então, quando eu vou, por exemplo, para a rapadura, eu tenho muito esse açúcar lá. Então, eu tenho malto e frutose. A rapadura também é 1 para 1, assim como o mel, por exemplo. Também é 1 para 1. Então, eu poderia estar usando esses alimentos no lugar do suplemento? Claro! É só você treinar com esses alimentos também para você usar no dia da prova. Mas uma coisa foi o que o Fernando falou, a dificuldade de levar isso. Porque, por exemplo, em um sachê de carboidrato, eu consigo levar ali 22, 25 gramas de carboidrato.
para mim colocar isso em banana, eu preciso já levar ali 4, 5 bananas. Para mim pensar isso em rapadura, eu precisaria levar ali um pedaço grande de rapadura. Se eu fosse pensar isso em bananinha, eu ia levar ali 7, 8 bananinhas. Né? Mariola, 4 mariolas. Então, o ciclista ia largar com uma mochila muito pesada, que não compensa. Então, eu posso, então eu posso mesclar, porque eu gosto de mastigar algumas coisas? Claro. Né? Tem um estudo que mostrou também a forma que o carboidrato chega, ela não tem diferença. É sempre na preferência e na individualidade do ciclista. Então, se eu gosto de mastigar, pode colocar ali uma rapadura. Se eu gosto de uma jujuba, pode botar uma jujuba. Ah, eu gosto da Coca-Cola, tem a hora certa dela entrar. Então, a gente consegue colocar ali na estratégia. Eu tenho até um programa Fuel que eu uso para montar o pré-prova e eu vou fazendo justamente isso, calculando ali quanto de cada alimento e cada suplemento que eu preciso carregar e combino com o meu atleta assim, não, tem uma hora ali que eu paro num posto de hidratação, eu quero comer alguma coisa. Beleza, nessa hora você saca a sua mariola, você saca a sua rapadura e come, que vai ser mais fácil você mastigar, você pegar na mão. E durante o processo, quando você tiver em pedal, use um gel, porque é mais fácil, a mastigação é mais fácil você botar essas 25 gramas para dentro de gel, ou toma na garrafinha, na caraminhola, que também vai ser um pouco mais fácil. Então, com certeza, a gente consegue colocar junto alimentos e suplementos dessa forma, mel, rapadura. Às vezes o suplemento ele não é acessível para todo mundo. Exatamente. Então, o que você está falando é porque existem outras formas, como a bananinha, paçoca, Sim. Mel, que são paçoca super acessíveis, a pessoa tem como treinar com isso, tem como se alimentar, tem como se manter alimentado, sem às vezes ter que investir no alimento, no suplemento. E às vezes, dependendo do seu pedal e da duração do seu pedal, realmente você pode guardar o seu suplemento com um pedal mais longo, uma prova, Sim. e ir mantendo essa alimentação com as coisas mais baratas, mais acessíveis. Claro. Desde o começo da live, a gente falou que o importante é a gente entender, acima de tudo, de alimento. Quando a gente entende o alimento, a gente sabe substituir, poupar dinheiro. A intenção do Café na Trilha e do Ângelo, que é meu parceiro há anos, é justamente trazer essa informação para vocês, para que isso tudo fique mais acessível da pessoa comum. Entendeu? Você não tem que levar só água. Existem coisas muito simples do nosso dia a dia que vai te alimentar sem você gastar muito dinheiro, tá? Mas a gente já vê a importância do carboidrato, dos repositores eletrolíticos, que pode ser cápsula de sal, pode ser os repositores mesmo, inclusive aqueles que você compra em farmácia, né? Que não são tão caros, né? Soro, né? E tal, que fazem um bom trabalho ali. A própria água de coco, que ela pode estragar, dependendo do pedal que você vai fazer. Né? É um ótimo repositor, ótimo... E o problema da água de coco também, Fernanda, é que a gente nunca tem a certeza daquela quantidade de carboidrato ali. Mesmo a engarrafada, não tem a garantia que tem ali aquelas gramas que estão no rótulo. Porque cada coco é um coco. Então, para o dia a dia do treino, legal, não vai fazer tanta diferença. Mas para uma prova, eu acho mais você ir com uma coisa mais acertada, né? Então, na prova, a gente tem que ir com suplemento. Por que tem que ir com suplemento? Porque é confiável, cara. Não tem como. Entendeu? Agora, e facilita, né? O suplemento ele está aí para facilitar. O que não pode só na água não vai, não. Não, na água não vai achar também que é besteira, né? A gente, vê cada dia o profissional, o atleta olímpico, cuidando mais da alimentação e evoluindo, porque os equipamentos e a modalidade, como treinar, já chegou num ponto que todo mundo já sabe igual, e o que está mudando a grande performance no mundo é a nutrição hoje, se a gente parar para pensar, porque o recovery também é muito importante, a gente vai chegar lá nesse treino, e, para ter essa sequência, mas sempre alimenta em primeiro lugar, né? Eu acho que o nutricionista, foi o que eu sempre defendo também, ele tem que prezar o alimento. O suplemento vem para facilitar a vida do atleta. Nunca vai ser sempre a cereja do bolo. Não vai. Vamos pular para a próxima aqui, senão a gente não consegue chegar. Verdade. Entra onde aí? O quê? Proteína, entra onde? A proteína, ela tipo assim, não faz muito sentido você usá-la durante a prova, porque você não consegue entrar nessa etapa de recovery, nem em provas mais longas. Já tem alguns estudos mostrando que você não tem uma boa síntese proteica, você acaba usando ela como energia ao invés de recovery para músculos.
Então, a proteína é legal você deixar no pós e também um pouco no pré, se você quiser. Se você tem tempo de absorção. Por exemplo, você fez o café da manhã, botou lá seus ovos pela manhã e tem 2 horas para largada, ok, você vai ter tempo para absorver. Mas durante, ela pode atrapalhar a absorção do carboidrato e ela não vai trazer nenhum recovery. Por exemplo, eu vejo alguns gels que tem BCAA, sentido algum científico. Simplesmente marketing. Até pela quantidade Ilusório, exatamente. Agora, por exemplo, tem um gel com beterraba. O tanto de beterraba que tem ali não faz sentido nenhum. Então, tipo assim, é mais para talvez o placebo da cabeça, ali de alguma coisa. E tem pessoas que relatam que sentem fome, que quando usa proteína tem um pouco de saciedade. Nesses casos, em provas muito longas, e se elas passam na hora do almoço, eu costumo também colocar um pouco de proteína no intra, pelo fato justamente dessa sensação de fome e o hipotálamo pede um pouco de proteína ali por causa da hora do almoço. Mas não pensando... Está falando que a nossa vida é constituída de hábitos. A gente vai fundar na escalada, principalmente no primeiro dia, que é da cabeça, da nossa mentalidade, da disciplina e tudo mais. Então, a nossa vida é regrada dessa forma. Tá? O que ele está dizendo? Porque se a gente acostuma a comer meio-dia, por mais que você ingira alguma coisa, tipo 10h30, quando dá meio-dia, cara, o seu hipotálamo, o seu hábito, que é normal o seu dia a dia, já está acionando a buzina ali, falando, cara, você tem que comer. E aí dá aquela sensação de fome que, na maioria das vezes, é psicológico. Tá? E aí, é vontade de comer, né? Então, a gente tem que entender isso. Cãibra, Ângelo, como é que é a parada de cãibra, já que a gente vai falar de sal, de cápsula de sal, qual é da cãibra? Por que eu não sinto cãibra e outras pessoas se contorcem no chão aí por causa de cãibra? É genético isso? Que parada é essa aí? Rapaz, cãibra. Cãibra, até hoje, é um dos assuntos mais discutidos no mundo do endurance e ainda não se bateu um martelo assim, o que pode dar mais cãibra. Passa a ser muito individual. Mas hoje se tem um consenso que, quando você sente cãibra, você está acima do seu condicionamento físico. Você está usando a máquina ali corporal em excesso. Então, aquilo ali, de forma multifatorial, um desses fatores podem vir a falhar, que vai te levar à cãibra. As pessoas colocam muito o motivo disso no sódio e no potássio. Não, deu cãibra porque você está sem sódio e sem potássio. Come banana, que vai fazer bem. Tem muita essa lenda da cãibra. Só que se a gente for enumerar os minerais, né, o sódio e o potássio, seria lá a quinta ou sexta, né, motivo que te dá uma cãibra. Então, na verdade, o principal, a gente, né, chegou a um consenso, que é o treino que você teve que não foi suficiente para aguentar aquilo que você está fazendo. Porque muitas vezes as pessoas têm muito cãibra nas provas. Por quê? Quer ir além do que treinou. Só que, claro... Eu respondi isso, eu acho que no CNT Responde de hoje, que é o vídeo que foi ao ar no YouTube hoje, eu falei disso. Por quê? Eu acho que existe... Você me corrija se eu estiver errado, tá? Não deixa eu falar errado, não. Eu falei que existe um fator genético, porque as pessoas geneticamente são diferentes, inclusive na estrutura muscular, no gasto calórico, no aproveitamento de alimento e formação de energia e tudo mais. Então, isso pode ser diferente de pessoa para pessoa. Essa questão de perda de sal, que inclusive você citou aí o negócio do Gatorade, que pode ser diferente para mim e outras pessoas. E eu acho que são fatores que colaboram com a questão do exercício. Mas que o principal é a forma que você pratica o exercício. Se você está em excesso e você ainda tem esses fatores colaborando com aquilo, isso vai somar. E aí você, por exemplo, se é uma pessoa que perde muito sal, isso já vai acarretar em todo o aproveitamento, em todo o funcionamento. O Ângelo falou, o carboidrato precisa do sal para levar aquela energia. Ou seja, é um sistema que está funcionando ali. Então, eu acredito que tem que ter a reposição, principalmente para quem perde, você me disse se isso é correto ou não, mas você tem que estar alinhado com o exercício físico, porque o músculo também precisa da conexão ali, senão ele vai começar a falhar. Exatamente. E a coisa acaba não funcionando. Mas fala aí com as suas palavras, isso eu acho que é justamente isso. Você falou perfeito, é isso mesmo. Sim. Eu gosto de falar o seguinte, né, de uma forma mais técnica. Todo mundo quer colocar a culpa da cãibra num fator bioquímico, que é o que a gente ingere, a falta de algum nutriente ali que me gerou a cãibra.
Mas a cãibra, ela é um fator fisiológico. É o dano ali dentro do corpo gerado pelo exercício que está causando a cãibra, por alguns fatores desses que pode ser, não pode ser bioquímica, a falta de sódio, só que essa falta de sódio só foi gerada porque esse atleta passou do limite dele. Ou deixou demais realmente sem suplementar. Uma prova muito longa, de 3, 4 horas, e o cara não botou nada de sódio para dentro. Sim, a cãibra pode ser gerada pela falta de sódio, mas passou muito antes pelo excesso físico do que a falta de sódio em si. Vamos lá, outra pergunta. Por que o ciclista quebra? Nós já praticamente falamos aí, mas só para fechar. Sim, basicamente o ciclista quebra por falta de energia. E a energia principal, como a gente falou, é o carboidrato. Então, hoje a gente sabe que os atletas pró estão usando de 120 a 140 gramas de carboidrato, justamente por isso. E eu vejo as pessoas, às vezes, confundindo as coisas muito comum. Por exemplo, o mountain bike, eu vejo as pessoas muito levando paçoca para comer no intratreino. E a paçoca, ela tem muito mais gordura do que açúcar. E a gordura no intra, ela vai atrapalhar essa absorção de açúcar. Né? Eu vejo as pessoas levando muito nuts, que é aquelas coisas de castanha, gordura. Então, naquele momento, se você está em alta intensidade ou há muito tempo praticando atividade física, você não vai conseguir absorver aquela energia como fonte de energia. Então, aquele nutriente como fonte de energia. Então, você acaba quebrando justamente pela falta de energia, porque o corpo, ele colapsa, vamos pensar assim, ele para antes de morrer. Então, quando ele percebe que vai faltar energia para os órgãos vitais, porque o coração precisa de carboidrato, o pulmão precisa de carboidrato, o intestino precisa de carboidrato para funcionar. Então, quando ele percebe que você está fazendo uma atividade, depletando aquilo, o que o cérebro faz? Opa, corta lá a fonte, a ida, joga zero lá, desliga o interruptor, porque senão esse cara vai matar a gente. Então, ele corta a sua chance de você continuar naquela atividade para te manter vivo. Então, o quebrar é um mecanismo de sobrevivência. E, geralmente, isso acontece pela falta de energia e a falta de nutriente qualificado para gerar aquela energia. Aliado com o excesso de exercício físico, se você não tiver dentro do seu patamar de treinamento, porque a gente precisa treinar para depois executar. Primeiro a gente estuda, depois a gente faz prova. Então, se você não está com o seu estudo em dia, você vai pagar por isso. E se você não está se mantendo alimentado, que além de te ajudar durante o pedal, ajuda desde aquele momento, no processo de recuperação. Tá? Isso é legal as pessoas entenderem, porque o intratreino, a forma que você se alimenta durante todo o exercício físico, ele está diretamente ligado ao seu processo de recuperação também. Porque se você quebra menos, você mantém o seu corpo num nível mais uniforme, mais estruturado. O processo de recuperação, obviamente, você vai sair de um patamar muito mais alto, né, para manter essa recuperação. E aí entra o pós-treino. Pós-treino, por exemplo, vou falar de mim aqui, Ângelo, entra foco mais em alimento, que foi o que a gente botou lá. A não ser que eu esteja num Brasil Ride, por exemplo, que eu preciso ir para a barraca, tenho que tomar banho e só depois eu vou comer, aí a gente recorre a uma suplementação que é para ter essa ingestão mais rápida dessa necessidade. Mas fala aí para a galera um pouquinho de pós-treino. O pós-treino eu gosto muito de ser também por alimento. Eu acho que é mais fácil, geralmente, nos dias de treino. Você está em casa, então você fazer uma refeição. E o grande importante isso, que Deus foi muito perfeito ao fazer os alimentos para o ser humano que ele ia alimentar. Quando a gente come o alimento, né, o alimento bom, ele nunca vem só com um nutriente. Por exemplo, quando eu como ali o alface e a banana, né, vamos botar a banana, eu como carboidrato, eu como potássio, eu como sódio, eu como fibra. Então, uma refeição completa de alimento, ela é muito mais completa de micronutrientes e macronutrientes do que suplemento em si. Quando eu jogo ali um recovery, por exemplo, um Endurox, um Gatorade no pós, ou um whey protein com uma fruta, eu estou com pouquíssimos nutrientes. Então, meus micronutrientes são muito bem secados. Então, essa recuperação pode ser menor, porque, como eu falei, os macronutrientes são importantes para recuperações, mas a gente tem um monte de soldado em volta que faz parte dessa luta. Então, quando eu coloco ali, penso na minha proteína, que o nutricionista calculou a quantidade certa, por exemplo, 25 gramas de proteína, que tem mais ou menos 150 gramas de frango. Né? Eu quero colocar ali 200, 300 gramas de arroz branco, que eu vou ter uma quantidade aí de 70, 80, 90 gramas de carboidrato. Então,
pensando nesse pós-treino, eu sempre gosto de colocar proteína, carboidrato e, se eu tenho um tempo legal para a próxima etapa, fibras, que é muito importante também a gente manter esse lembro. Só que essas fibras, quando é durante a prova e a prova é de mais dias, eu dou uma reduzida nela, por quê? Você deixar o sujeito um pouco mais leve, porque fibra nesses dias ele não vai fazer tanta diferença a gente colocar e a gente tirar 1,5 kg aí do atleta, a gente sabe a diferença que pode fazer no látice potência quilo, né? Então, esses dias é porque eu citei o Brasil Ride, tá, gente? Isso. Falando de provas de etapas, e é por isso que ele ligou uma coisa Agora, no dia a dia de treinos dentro de casa, aí sim, uma refeição completa ali, né? Proteína, carboidratos, um pouco de gordura boa e bastante fibra ali, para a gente estar também tratando aquele intestino, como eu falei. Vou pegar essa pergunta que não está no meu script aqui, mas o pessoal perguntou bastante. Qual é do suco de beterraba com laranja? Às vezes a pessoa faz um suco de couve. Legal. Citado desse. A beterraba hoje é o grande coqueluche do momento, né? Só que os estudos ainda não mostraram muitas evidências para o esporte de endurance, né? Ainda está engateando muito mais para o esporte de curta duração. Então, por exemplo, tiro de curta distância, o crossfit, a musculação, ela tem muito mais o óxido nítrico, né? Que é o que a beterraba gera. Ela tem mais ação nisso. Mas começaram a sair alguns estudos legais de um estudo do uso crônico, por exemplo, 5 dias antes da prova, você começar a usar o óxido nítrico, que ele dá uma aumentada no VO2 máximo. E a gente sabe a importância do VO2 para um atleta de endurance. Então, começaram a sair esses estudos, mas também tem que ser essa quantidade. Eu vejo as pessoas usando suco de beterraba, mas tomam uma vez por dia, lá, sei lá, 250, 300 gramas de beterraba. Para mim, ter a quantidade de óxido nítrico que vai me dar alguma performance é em torno de 500 a 600 gramas de beterraba. Então, funciona? Funciona. Melhor para o esporte de endurance? De maneira mais aguda, não crônica. Tomar o suco de beterraba todo dia talvez não seja tão interessante para o endurance. Usar perto das provas, legal. Né? Alguns estudos mostrando aumento de VO2. Pode ser bom? Pode. Então, e também ficar esperto nessa quantidade, porque eu vejo as pessoas muito usando placebo, né? Tá tomando suco de beterraba, acha que aquilo vai funcionar, e como você falou, a mente é a principal aí, né? 70% nós chegamos, na verdade nós não, os estudos chegam à conclusão que na vida de um atleta, a mente, ela pode ter ali impactar em até 70% no resultado de vida de treinamento, de alcance de objetivo, principalmente durante a atividade, durante a conquista. Inclusive na alimentação. Né? Se a gente acredita que aquilo faz bem, por isso existem os placebos, a mente ela tem um poder que a gente desconhece, ainda é bastante desconhecido para as pessoas, apesar da neurociência já ter ido muito além nesse ponto, mas é algo realmente muito potente, tá, gente? Então, a gente não pode deixar de acreditar nisso, por isso existem os placebos, e às vezes a gente consome o alimento acreditando que ele faz bem, e ele faz bem por a gente acreditar nisso. Tá? Mas aqui a gente está falando de ciência, a gente está falando do alimento e do que realmente os estudos conseguem comprovar do alimento, tá? Da nutrição. Você quer falar mais alguma coisa? Só para continuar da beterraba, perguntaram se aquecer ela perde os... É um pouco termolábica, sim. Então, se você aquece, você perde um pouco do nitrato, mas não todo. Então, usar a beterraba cru ou como suco e coar o suco, porque você, quando coa, tira só as fibras, não tira o nitrato, é melhor para a produção de nitrato do que você fazer cozido ou tomar com bagaço o suco. E tem muitas vezes que você vê o suco de laranja junto, porque um cofator dessa transformação da beterraba em nitrato é a vitamina C. Se eu não tenho vitamina C, eu não faço essa transformação. Então, o suco de laranja ele entra para potencializar a questão do nitrato aí, perguntar por isso. Então, tá respondido. Cara, para a galera entender, então, suplementação, o próprio nome diz, a gente falou de alimento, a gente falou de carboidrato e a gente falou de suplementação. Então, a suplementação, o próprio nome diz, é para suplementar, ou seja, é para nos dar a possibilidade de consumo do alimento de uma forma mais fácil, mais concentrada, normalmente no pedal mais leve, porque a gente consegue ter mais concentração de alimento
num sachê, por exemplo, de gel ou numa garrafinha ali, numa mistura numa garrafinha, e aí entra a suplementação. No pós-prova, a mesma coisa. A suplementação, se você tem que fazer uma reposição alimentar, e às vezes a sua alimentação não é suficiente, a gente começa a entrar com suplementação para suprir a sua necessidade. A mesma coisa vai acontecer em atletas veganos, que nós não vamos entrar aqui hoje. Tá? A gente fala na escalada lá sobre isso, a gente fala na comunidade também sobre isso, mas não dá tempo da gente entrar, nós já batemos 1 hora de live, mas atletas veganos, por exemplo, eles normalmente precisam suplementar, porque às vezes o consumo de alimento, até em quantidade, volume de alimento, muitas vezes não são suficientes para trazer, né, a quantidade ali necessária, né? Sim, perfeito. Foi perfeito nessa conclusão. Só falar que eu vi muito essa pergunta, estão perguntando de água. A água é extremamente importante e ela também é variável de pessoa a pessoa. Ela fica ali entre 700 a 1,2 litro por hora por pessoa. E o carboidrato, sim, ele sempre tem que ter água junto. Eu vejo muitas pessoas concentrando demais o carboidrato, isso é ruim. Tem que ter pelo menos ali 60% de água para 40% de carboidrato estourando. O ideal é 80-20, onde a gente tem a melhor absorção. Mas a gente sabe hoje que chegar ali com 40, 60, você consegue absorver legal. E eu sempre falo para meus atletas, tem uma garrafinha só de água, ou a mochila, ou o camelback, né? Porque o que mata a sede mesmo em alguns momentos é só água. Então, ter uma água separada e ter essa água durante toda a prova é muito importante. Estou perguntando de novo, só para resumir aí também, porque tem gente que entrou depois, como calcula a quantidade de carboidrato durante a prova? É carboidrato hora, tá? Isso está ligado com a sua capacidade de absorção e aproveitamento do carboidrato. A gente falou no começo da live que isso é treinável, então você consegue treinar o seu intestino para absorver mais alimento hora e, obviamente, isso vai favorecer o seu resultado ali, a sua recuperação e durante o pedal aí, não só prova, tá? O pedal com seus amigos, para a cachoeira, no seu grupo do pedal e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. A creatina perguntaram muito, aí você pode falar da creatina. Algum outro suplemento que realmente tem comprovação científica de funcionar em termos de performance? Show. A creatina hoje também é uma grande dúvida dentro do Endurance, né? A gente vê aí por quê. Ela traz um pouco de água intramuscular, então ela deixa o atleta um pouco mais pesado. Então é justamente você fazer um teste se essa diferença de peso no quilowatts potência te trouxe vantagem ou desvantagem, porque ela vai te deixar mais forte. Então, se ela te deixar mais forte e essa força te render mais quilowatts potência, ok, vamos usar a creatina. Em atletas mais pesados, eu já não aconselho, porque já está carregando um peso extra ali, botar mais coisa seria demais. Mas em atletas já em forma, com baixo BF, ali, baixa gordura, é de se estudar se a gente entra com creatina ou não. Um outro suplemento que está muito em alta para o ciclismo é a citrulina, que é o outro aminoácido, né? Tem estudos mostrando aí que de 4 a 6 gramas de citrulina trouxe aumento de performance em ciclistas, tanto em contrarrelógio ou como em provas longas. Então, é um suplemento que está chegando bem forte no mercado. No mercado brasileiro, a gente vê pouco, porque a nossa Anvisa ainda não permite usar citrulina como suplemento, só como remédio. Então, você consegue só através das farmácias de manipulação, hoje você consegue manipular citrulina, mas no mercado de suplemento você ainda não consegue comprar citrulina. Lá fora a gente já tem suplementos de prateleira com 6 gramas de citrulina, que é onde os estudos mostram os melhores resultados de uso diário. E a betalanina, e aproveitando, você responde também da creatina, a questão de uso crônico ou agudo. Perfeito. Creatina pode ser uso crônico o tempo todo, né? Só aquelas 3 gramas, ou você pode fazer aquela superdosagem se a prova está chegando bem próximo, usar aquelas 20 gramas dias para esse efeito dela começar mais rápido. Mas se não tem uma prova chegando rápido, você botando ali 0,8 kg peso, que dá mais ou menos de 3 a 4 gramas, pensando numa pessoa de 60 a 80 quilos, você consegue fazer aquela suplementação diária necessária. Ah, precisa parar? Os estudos hoje já falam que não tem essa necessidade de parar. Antigamente falavam que tem CO2. Tem pessoas dos estudos que têm apenas um rim e usam 4 gramas de creatina diárias durante 2 anos e não teve nenhum problema. Então, essa parte de
efeitos colaterais da creatina já caiu por terra. Então, o uso pode ser contínuo. Lembrando, o Ângelo fala assim, ele está falando de forma generalista, tá? E ele está falando do princípio que ele é nutricionista, então ele está acostumado a falar para pessoas que estão fazendo o acompanhamento. Então, não cai na doideirada de começar a consumir tudo porque você ouviu falar. A gente já falou no começo, importante, individualizado no negócio, e você tem que ter um acompanhamento para tudo. Perfeito. Tá? Porque se a gente está falando de perda de peso, você está tomando creatina e está ganhando peso, ele está falando de força também. Ou seja, o que você quer? Aonde você quer chegar? Tá? Porque, Fernando, eu estava emagrecendo, ele me passou creatina, eu fiquei mais forte, mas eu não estou satisfeito com o meu corpo. Você tem que saber onde você quer chegar. Perfeito. Tudo isso você tem que fazer um acompanhamento, até para saber se você tem, às vezes, uma retenção hídrica por outra coisa, por motivo, às vezes negócio de glândula, que eu esqueci o nome. E foi uma coisa interessante que você falou, Fernando, às vezes na sua própria alimentação já tem muita creatina. Por exemplo, quem come muita carne, quem come muito ovo, já tem muita creatina na sua alimentação. Então, se você colocar creatina, nem vai fazer tanto resultado assim, porque os seus alimentos já trazem muita creatina. Agora, por exemplo, a gente pega um vegano, esse cara vai se beneficiar muito mais do uso da creatina. Então, essa individualidade para todo suplemento, procurar um profissional, é primordial justamente para isso, para geralmente você não gastar dinheiro à toa. Porque se você entrar numa loja de suplemento, o vendedor ele quer te vender. Então ele vai querer te vender a loja toda, se funciona ou não. Então, encaixar o ideal para cada um é sempre bom procurar um profissional para isso ou ter uma experiência muito grande para você saber, se conhecer tanto a esse ponto. Já passamos do tempo aí, tem muita coisa. Vamos falar da betalanina ou deixa para o escalado? Na escalada a gente fala da betalanina, na escalada eu posso falar para vocês da betalanina, vai ter muito assunto aí para gente ir, porque já está extrapolando o tempo. E eu sei que tem gente que tem compromisso, então assim, a gente assume o compromisso de fazer a live de 1 hora, eu sei que às vezes tem que perfeito. Filho, tem que resolver outra coisa, tem que botar o filho para dormir, ou seja, nós estamos no meio de uma quinta-feira pós-carnaval, com tudo acumulado, então vamos tentar fazer isso para todo mundo. Te agradeço demais. Fala para o pessoal um pouquinho de você, onde eles te encontram também. Fala aí. Cara, primeiro queria te agradecer pelo convite. Essa parceria a gente tem já há algum tempo. O cara sempre super maneiro e aberta nessa parceria. Pô, show de bola, brigadão. Galera, agradecer essa galera aí que participou. Justamente você falou nessa quinta-feira pós-carnaval, todo mundo ainda voltando. Então, muito obrigado. Eu tenho um site que é o angelonutri.com.br, lá tem todo explicado como o meu trabalho. E eu também tenho um blog que é o www.nutriçãodeprecisão.net. Lá eu escrevo mais justamente sobre a nutrição esportiva, como que o esporte pode ajudar. E eu também agora estou escrevendo em outro blog, que é o Nutrição Saudável. Estou escrevendo muito sobre nutrição esportiva lá também. Então, pode ajudar. E também trabalho lá no meu site, você vai achar o caminho para marcar as consultas online. Hoje a gente consegue trabalhar de forma online, liberado pelos conselhos, que a gente consegue ali ajustar isso. Tenho muitos atletas hoje online, prós e amadores, que estão funcionando muito bem. E até, tipo assim, eu vi como aumentou a procura sobre isso. E pessoas que eu achava assim, que já estão muito acima, com atletas profissionais que me procuraram, que até me assustou um pouco. Falei, esse cara abriu a cabeça e está procurando um nutricionista para ajudar ele. E tem pessoas que vêm na live e falam que é bobeira nisso. Então, eu acho que quem quiser aí, já passei esse meu contato. E tem tudo isso, você consegue chegar pelo meu Instagram, que é o Ângelo Nutri, @AngeloNutri, que a gente tá aí no Instagram, todo dia também postando alguma coisinha, falando sobre tudo isso que também foi perguntado, tá lá, sobre a betalanina, só que tá tudo lá. 27 de fevereiro, 28 e 1º de março, a escalada, põe na sua agenda aí. A gente vai falar de mente, máquina, motor, método café na trilha, todos esses negócios que eu falei da mente, máquina de bicicleta, para você entender geometria, entender compra de bicicleta, bike fit, uma série de coisas aí. Motor, que é falar de nutrição, falar de preparo físico. Amanhã tem outro aquecimento, que é com o Joselito, meu treinador também. A gente vai falar um pouquinho de treinamento. Então, só tenho que te agradecer, Ângelo. O pessoal já está botando aí o seu site
nos comentários. E para quem ficou até agora, eu posso falar que a live a gente vai disponibilizar. Eu vou ver se eu consigo colocar no YouTube para vocês, até mesmo porque tem muita informação valiosa e a gente não tem... o nosso interesse aqui não é dar nada para a gente, não é ter uma exclusividade. Se eu conseguir, eu vou colocar isso à disposição de vocês com certeza, porque o que importa aqui é transmitir conhecimento e fazer todo mundo crescer junto, porque ciclista é assim, a gente anda em grupo e a intenção a vibe boa, é compartilhar conhecimento. E eu te agradeço demais, Ângelo, pelo seu tempo aí, não só com a galera aqui, mas comigo principalmente, que realmente foi o que mudou minha vida, foi nutrição, minha relação com o pedal aí. Valeu, Obrigado. garoto. Boa noite. Valeu, boa noite.